Olá, concursando! Hoje o Vescom TV vai entrevistar Emerson Douglas, que é auditor do TCU e já foi servidor do Senado Federal. Como vai, professor? Olá, tudo bem? Professor, um prazer tê-lo aqui no Vescom TV. Prazer é todo meu e esperamos colaborar de alguma forma aí nessa jornada que vai ser árdua, mas vai dar certo. Professor, quais são as atribuições desempenhadas pelo técnico policial e o analista legislativo? Olha, vamos começar pelo analista legislativo. As duas áreas que possuem mais vagas são a área de analista de processo legislativo e analista de administração. Quais são as diferenças entre elas? O analista de processo legislativo, ele vai trabalhar mais voltado para a área fim do Senado Federal, para o processo legislativo. Então, ele vai apoiar comissões, pode trabalhar apoiando os senadores no trabalho no plenário, pode ser lotado na própria mesa diretora, enfim, mais perto da ação legiferante, do processo de produzir leis, de produzir normas para o país. Agora, há quem goste menos desse burburinho do processo legislativo e prefira uma atividade mais centrada, mais tranquila. Aí, o recomendável seria analista de administração. E a grande vantagem, não exige diploma em administração. É normal, nesse tipo de concurso, que não exige diploma para administração, o Conselho Federal de Administração tentar entrar na justiça para modificar, para exigir o diploma, mas eles não têm obtido êxito. Então, a tendência é que realmente a gente continue com o analista de administração aberto para qualquer profissional de nível superior. E no caso do técnico legislativo? Bom, o técnico você tem, vamos dizer assim, áreas bem específicas também. Você tem o técnico de processo legislativo e o técnico de administração, que são similares aos cargos de analista. Então, vamos dizer, o técnico de processo legislativo também vai trabalhar mais próximo do processo legiferante e o técnico de administração vai trabalhar mais com licitações, contratos, nomeações de servidores, ou seja, vai trabalhar fora dos holofotes, vai trabalhar fora do burburinho que é normal numa casa legislativa, com muita imprensa, com muita gente circulando. Quem for trabalhar na parte administrativa não tem muito isso, fica mais resguardado, vamos dizer assim. Tem gente que prefere. Já o policial legislativo é para circular, é para andar pelo Palácio do Congresso Nacional, é para ver o que está acontecendo, ficar em pontos estratégicos, né, verificando eventuais suspeitos. O policial legislativo tem a exigência que assusta muitos candidatos, que é a questão da prova física. Mas eu diria o seguinte, realmente quem estiver sem condição física nenhuma, talvez não valha a pena, porque são só 2 meses para se preparar. Agora, quem tem uma condição física razoável, ainda que esteja sedentário, na vontade, na garra, às vezes consegue. Eu passei por uma experiência semelhante, que eu fui chamado para uma prova prática, deixa eu ver qual, da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, e eu estava totalmente sedentário à época, estava acima do peso, e tinha que nadar, correr, e eu consegui nadar e correr, mesmo estando sedentário, com muita vontade, com muita garra. Eu acredito que quem não estiver muito fora de forma, dá para arriscar. Policial legislativo é uma excelente carreira também lá no Senado. Quais são as vantagens de ser um servidor do Senado Federal? Você está no centro do poder da República. Você está trabalhando próximo a pessoas poderosas, pessoas experientes, ex-governadores, ex-presidentes da República, às vezes. E o mais importante, que é o grande interesse da maioria dos candidatos, a remuneração. Uma remuneração para nível médio de R$13 mil no inicial não é nada mal, nada ruim. E 18 mil para analista e 23 para consultor, realmente o grande atrativo do concurso do Senado Federal é a remuneração. Agora, pelo menos pela experiência que eu tive lá, fiquei pouco tempo no Senado como analista de processo legislativo, mas a minha experiência foi positiva e eu, sem dúvida alguma, que recomendo o ambiente de trabalho, pelo menos que eu conheci, que foi a Comissão de Ciência e Tecnologia, excelente, uma equipe muito boa e não tenho do que reclamar. Quais são as características da banca examinadora que é a Fundação Getúlio Vargas?
Olha, a Fundação Getúlio Vargas, felizmente, para o concursando, é uma, vamos dizer assim, uma banca confiável. É uma banca que tem muita tradição, que já está há muitos anos no mercado, fez uma prova do Senado Federal muito recente, que foi a prova de 2008. Então a gente não espera sustos. Às vezes uma banca desconhecida não quer dizer que a prova não vai ser boa, mas a gente fica com o pé atrás, né? A gente fica receoso. Quanto à banca FGV, o candidato não deve ficar preocupado. Questões de múltipla escolha, tradicionais, normalmente letra seca, em algumas áreas, questões mais elaboradas que exigem um pouco, além da letra seca da lei, do texto seco, que a gente chama, exigem um pouco mais de compreensão, de raciocínio, mas, em geral, não espero dificuldade para o candidato que estiver bem preparado, não vai ter grandes dificuldades quanto à prova, não. Professor, a gente sabe que o português tem reprovado muitos candidatos nos certames públicos. Qual a importância nesse edital do Senado Federal de estudar português? Olha, a primeira importância é que português é a base para todas as matérias. Se você tem uma boa interpretação de texto, se você tem uma boa base em gramática, você vai ter uma compreensão melhor em todas as outras disciplinas. Além disso, para os cargos de técnico legislativo e de policial legislativo, português tem peso 2. Ou seja, cada acerto são 2 pontos. Já para analista, português tem peso 1. Mas como nesta prova você tem que ir bem em todas as disciplinas, menos de 50% em qualquer disciplina significa reprovação. E ninguém quer isso. Então, uma boa base em português é fundamental para que o candidato tenha como evoluir melhor nas demais disciplinas. É possível candidatar-se a mais de uma vaga, assim, com relação aos turnos? Está compatível? De manhã serão as provas de técnico legislativo, policial legislativo e consultor do Senado. De 8 da manhã até 1 da tarde. Sendo que, para os cargos de técnico e policial legislativo, há 2 redações, né? Uma questão discursiva e também uma redação propriamente dita. Então, precisa realmente dessas 5 horas. Para o consultor não tem, nesta fase, redação, tem só a prova que também vai durar 5 horas. Ou seja, de cara, o candidato tem que escolher se vai fazer ou para técnico ou para consultor. À tarde, quem fez de manhã pode fazer também, porque as provas começam às 3 da tarde e vão até às 8h30 da noite. À tarde, só os analistas. Aí cada um vai escolher o que é melhor fazer. Se dá para fazer prova de manhã e à tarde, se aguenta os 2 períodos, você vai optar de fazer apenas um só. Agora, para o Senado Federal, eu acho que vale a pena tomar um café, fazer um lanche reforçado e de manhã e à tarde, porque são cargos muito bons e vale a pena um esforço extra, um esforço hercúleo para quem sabe daqui a pouco você ser servidor do Senado. Professor, muito obrigada pela entrevista. Para você que tem interesse em seguir carreira dentro do Senado Federal, é importante ficar atento às datas. As inscrições permanecem abertas entre os dias 26 de dezembro e 5 de fevereiro. A taxa de participação no certame é de R$ 180 para técnico legislativo e policial legislativo, R$ 190 para analista legislativo e R$ 200 para consultor. As provas vão ocorrer no dia 11 de março. Por hoje o VexCom Notícias fica por aqui. E até a próxima!